Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E aí, como está a sua vida? Foi uma pergunta interessante no podcast anterior, não foi? Como está a sua vida após o mormonismo? A gente falou algumas coisas. Na verdade, a gente falou muita coisa ali, né? E é interessante porque se a gente pensar bastante na nossa vida, muita coisa já passou. Por exemplo, a gente ouve histórias, né? Como, deixa eu lembrar, o Tom, meu grande amigo Tom. Se você estiver ouvindo aí, meu amigo Tom, um grande abraço, tá? No canal Minha História no Mormonismo. Lá no primeiro, se não me engano, é o primeiro vídeo dele, né? Ele conta a história dele. Cada um tem uma história, né? Aí ele fala da história, as dificuldades que ele tinha, não era uma situação fácil, né? Não era uma situação fácil, porque ele fala na infância e tal, foi crescendo, entrou à igreja e tal. Não vou contar a história dele aqui, porque quem quiser que vá até o canal dele, né? Minha História no Mormonismo. É o primeiro vídeo, se eu não me engano. Vai lá em vídeos, né, no YouTube, você vai lá pra trás, lá no primeiro, você vai ver ele contando a história. E é interessante, lembrei dessa história do Tom, tem muitas particularidades, né, dele, e cada um tem a sua, né? As particularidades são grandes. E por exemplo, eu me lembro, eu fico pensando, por exemplo, as histórias que eu já trouxe para cá, como aquela mulher que foi pedir uma cesta básica pro bispo, que ela ajudava sempre na igreja, aí um dia ela precisou. Bispo, me arruma. Ah, não, primeiro você tem que pedir para sua família, vender alguma coisa, ver se o governo te ajuda. Até que ela implorando, né, ainda na mesma entrevista, mas então pode pelo menos me dar meia cesta básica, já me ajuda. Ah, mas ainda não. Faz tudo que eu falei primeiro e saiu sem ajuda. Já pararam para pensar, eu, né, na verdade, por ter presenciado isso, eu já parei muito para pensar na particularidade da vida dessa mulher. Imagina o que ela já enfrentou. Sabe aquela mulher que você olha para a cara e você vê um semblante muito bom? Um semblante de uma pessoa que parece que traz ajuda, né, no olhar. Só que também um olhar muito sofrido. Passou muita coisa. Tem pessoas que a gente olha e fala, poxa, deve ter passado muita coisa. E ela, além de um olhar muito caloroso, de uma pessoa boa, também tinha essa aparência que durante a sua vida, né, a gente está falando de uma mulher que na época ali tinha uns 60 anos, né, e não conseguiu, pouco mais, se não me engano até. E não conseguiu essa ajuda, né, do bispo. E eu fico pensando, uma particularidades que ela já passou na vida. Ela pode já ter passado dificuldades de alimentos na vida dela lá para trás, não só aquele momento, dificuldades de trabalho, de pagar contas, com filhos, doenças, sei lá, um monte de coisa que pode acontecer com qualquer ser humano, não é verdade? Aí eu fico pensando, aí você vai para uma igreja, olha só, você entra para uma igreja que missionários ou missionárias batem lá na sua porta e falam, você pode ser como Deus um dia, tá? Faz tudo certinho, igual essa igreja tá, que eu vou falar para você. Aí fala e você segue. Aí você faz tudo, limpa a capela, aquela coisa toda. E na hora que ela precisa, tem regrinha. Ah, faz isso primeiro, faz isso, aquilo. E fica mais uma história frustrada, triste, que ela não conseguiu a ajuda que ela precisava na história dela, juntando com as mais outras que ela deve ter passado durante a vida dela. Então cada um tem particularidades que muitas vezes são doloridas a vida toda. Ah, eu tô te conhecendo agora, pô, caramba, hein? Mas e como é que é a vida da pessoa? Como é que será que foi a história? Às vezes é um exercício muito bom para você fazer. Isso aí a gente trabalha em terapia com quem precisa entender mais empatia. Às vezes chega as pessoas até reconhecem, eu não tenho empatia por ninguém, acho que todo mundo é ruim, não quero nem saber, não gosto de ajudar ninguém. A gente faz esse exercício em terapia, né? Pelo menos eu faço, né? Para a pessoa entender, poxa, imagina, a gente pega a história mais ou menos ali de uma pessoa, que a gente vai fazendo uma ficção na cabeça, mas para a pessoa entender, é um exercício. E fala, imagina a pessoa que sofreu, tal, não tinha alimentos sempre na casa dela e ela cresceu uma criança assim, tal, e dificuldade financeira,
e dinheiro e tal, e trabalho e tal, e ela cresceu, hoje ela tem, sei lá, a sua idade, né? É o exercício que a gente faz na terapia. Às vezes a pessoa tá lá na terapia com 40 anos, aí essa pessoa, aí a gente imagina a mesma coisa, passou por isso e tem a sua idade hoje. Aí você olha para uma pessoa dessa que você só conheceu ali por 1 ou 2 dias ou uma semana. Ah, não tem empatia por ela, não sei o que tem, não sei o que tem. Tenta olhar com outros olhos que existe uma história para trás desse indivíduo. O que será que ela passou? Faça uma reflexão aí, a gente trabalha nesse exercício na terapia, faz um exercício da sua própria vida. Eu não conheço sua vida, né? Geralmente a gente fala isso na terapia. Mas lembra para trás, lá de pequenininho, até as dificuldades que você deve ter enfrentado até chegar agora. Aí a pessoa começa a falar, e a gente faz esse exercício. Aí é a mesma coisa, a gente fala, imagina, quando as pessoas te olham, elas também têm que imaginar que tem uma história aí atrás. Então quando você vê alguém, não tem empatia para essa pessoa, não foi com a cara. Pode até ser, isso acontece, não me deu, não bateu com essa pessoa, não vai, não desce. Mas às vezes às vezes só é assim, gratuito, não tem empatia, gratuito. Tenta olhar. Cada pessoa tem uma história, talvez com episódios mais doloridos do que a sua própria, quando você para fazer uma análise, né? Então, é que nem eu tô falando, né? Eu comecei falando nesse episódio aqui das particularidades da vida das pessoas. Cada um tem a sua de verdade. Eu fico triste por várias pessoas que passaram situações como essa mulher que foi pedir ajuda pro bispo e não conseguiu nenhuma cesta básica e nem meia cesta básica ela foi pedir. Quantas histórias dessas deve ter? Por exemplo, na Corporação Mórmon mesmo. A gente fala da Igreja Mórmon, imagina quantos. Aí essa pessoa, às vezes, é só mais um episódio que ela está sendo frustrada, estão negando ajuda para ela, só um episódio. Né? Nesses episódios colecionáveis que ela já tem de tantas tristezas que às vezes pode ter passado já na vida. É triste isso. Então, eu aprendi uma coisa durante a vida, sabe? Nem sei se é por causa da função de terapeuta que eu tenho hoje, né, como psicanalista. E talvez nem seja por isso, mas é uma coisa que eu aprendi com a vida mesmo, sabe? Quando alguém para contar a história da vida dela, é triste, porque eu já vi as pessoas falando assim, deixa eu contar uma coisa pra você, moço, ó como é que foi minha vida. Uma senhorinha, uma vez eu tô lembrando do momento aqui. Aí uma pessoa que tava ouvindo, eu tava ao lado, ela falou assim, nem vem, vai, só se for rapidinho, hein? Conta rapidinho. Pô, a mulher queria contar a história da vida dela. Tudo bem que às vezes está com pressa, mas se houver oportunidade e alguém fala assim, deixa eu contar a história da minha vida para você, ouça com todo carinho. É melhor que um filme. E olha que não é ficção, é vida real. Dói, às vezes. E às vezes a gente está ouvindo e a gente chora junto com a pessoa. Eu aprendi a pessoa com isso, né? Se realmente a ocasião me permite, eu preciso contar minha história. Poxa, por favor, conta. Eu quero ouvir. Por favor, conta sim. Eu sei o quanto é importante. Imagina a vida de alguém. Posso contar a minha vida pra você? Vai rapidinho. Acho que eu não tô com tempo. Caramba, né? Às vezes a pessoa passou tanto na vida e olha alguém, né, percebe alguém que nem quero ouvir, ela nem quer ouvir sobre a minha história. Olha tudo que eu passei, porque a pessoa sabe o que ela passou, né? Eu nem sei porque eu tô falando, na verdade, isso para vocês. Eu só senti que a gente tem que falar da particularidade da vida das pessoas, não da particularidade do que é particular dela, mas cada um tem a peculiaridade, sabe, a singularidade de cada item que viveu em sua história. E isso é válido para todo mundo. Às vezes você vê uma pessoa, hoje a gente fora da igreja, a gente vê, por exemplo, alguém bem beato na igreja, sabe, alguém que bem fanático e tal. E se você parar para ver também a história dessa pessoa, sei lá, o que fez ela chegar a ser desse jeito. Às vezes ela tinha dificuldades, tal, o pai e a mãe forçavam, não sei quem acreditar nisso, você sempre ficar firme no que as pessoas falam, tal, até que alguém apresenta um mormonismo, e ela vem dessa mentalidade de ser assim como eu tinha a minha também.
Empatia é uma coisa difícil de a gente praticar. É muito difícil, muito difícil. Até porque é nós sempre em primeiro lugar. E deve ser, como personagem principal da sua vida, você mesmo. Você deve sempre ser tratado com o que há de melhor, porque é você para você. Mas não tem por que deixarmos de ter empatia pela história das pessoas e as pessoas que estão em nossa volta, caso a ocasião nos permita. Ah, mas o mínimo que eu posso fazer, sabe o mínimo que você pode fazer? É ouvir as pessoas. E se eu contar para vocês que muitas pessoas chegam em terapia, tá? Estou abrindo uma coisa bem significativa da profissão de psicanálise para vocês. Agora. E se eu contar para vocês que muita, mas muita gente chega na primeira sessão de terapia? Sabe? A pessoa chega para, vou dar um exemplo para mim. Ai, Paulo, vi seu contato, vi que você é psicanalista, vi seus vídeos, né? Você tem uns vídeos que eu ponho de psicanálise. Olha, eu vi que você trata há mais de 10 anos, sei que tem, e especialista em muitas coisas. Tá? Eu preciso fazer uma terapia com você. A gente vai agenda um momento, online ou presencial. Vocês acreditam que às vezes as pessoas chegam na primeira sessão e eu faço a primeira pergunta: o que te trouxe até aqui a sessão de terapia? E se eu falar para vocês que a maioria das pessoas olham para a gente, terapeuta, e fala assim: olha, eu preciso ser ouvido, ou eu preciso ser ouvida, eu preciso que alguém me ouça. É triste ao primeiro momento ouvir isso, não é verdade? As pessoas chegam a procurar profissionais do emocional, por exemplo, que é o psicanalista, para serem ouvidos. Elas só precisam que alguém as ouça. Aí você vai investigar, aí durante a terapia, a gente falando bastante sobre a vida da pessoa. Meu marido não me ouve, minha esposa não me ouve, meus filhos não me ouvem, minha mãe não me ouve, meu pai, meus amigos não me ouvem. Até a ponto dela falar: eu preciso procurar alguém que me ouça. É lógico, daí a gente acaba vendo muitas coisas que vai acontecendo durante a vida e tal. A pessoa, conforme vão saindo os problemas a serem sobrepujados na terapia. Mas as pessoas precisam ser ouvidas. Eu vou falar para vocês que lá atrás foi um baque para mim, a primeira pessoa que me falou isso. Eu achava que, né, quando recém-psicanálise e tal, recém-formado em psicanálise, falei, pô, vamos trabalhar e tal. Aí comecei a atender um outro e tal, até que chegou uma pessoa e falou desse jeito: eu tô aqui porque eu preciso que me ouça. Era uma mulher, né? E ela falou. Foi 1 hora, ela só falando. Eu falei assim, lembro que ela falou: eu preciso ser ouvida, né? Preciso falar. Eu falei: o que você gostaria de falar? Pode falar. Ela falou 1 hora inteirinha. Eu nem fiz interrupções. Ela falou a vida dela ali, foi falando. Deu o final, né? Eu falei pra ela: deu o nosso horário e tal, a gente se vê na próxima sessão, tudo bem? Como você está? Eu lembro que essa foi uma pergunta que eu fiz no finalzinho, quando ela falou. Sabe o que ela falou? Eu me sinto bem melhor porque alguém me ouviu. As pessoas, elas precisam ser ouvidas sem julgamentos, e é difícil isso acontecer. Mas por que existe a psicanálise e tal? Para alguém ouvir? Não, não é. É a cura pela fala, não é só para ouvir. Tem muita coisa, muita técnica, muitas coisas ali que rolam, né, dentro da psicanálise, né, da terapia. Mas às vezes as pessoas precisam ser ouvidas sem julgamentos. É muito diferente do que um papo de boteco, onde a pessoa fala assim: acho que eu tô com desconfiança do meu marido. Aí a outra pessoa que tá ouvindo vai falar assim: mas também você deve ter feito alguma coisa. Tá vendo? Tem sempre um julgamento numa conversa. As pessoas às vezes vão numa terapia para serem ouvidas sem julgamentos. É interessante essas coisas, sabe? Cada pessoa tem a particularidade da sua vida. Quando a gente olhar para alguém, eu convido vocês a fazer esse exercício, tá? Nem acredita em mim, não. Eu só sou uma pessoa aqui que fala na internet, né? Eu não tenho dom com as palavras, falo mal pra caramba, eu sei disso. Mas convido vocês a repensarem um pouco isso quando você olhar para alguém. Eu vou fazer mais isso. Eu vou fazer junto com vocês.
Procuro sempre fazer, mas eu vou melhorar isso, eu quero melhorar. Vamos fazer juntos. Se um dia tiver a oportunidade de alguém contar história para vocês, ouçam. Se a ocasião me permitir, ouçam. Se interessem. Poxa, é sério? Conta mais aí, eu queria ouvir. Nossa, que passagem interessante da sua vida. Que bacana, nossa, que legal você ter vencido isso, aquilo. Sem julgamentos. A gente consegue fazer isso. Essa é a empatia verdadeira. É lógico, a gente tem que às vezes dar um toque, amigos, parentes. Mas isso a gente sente quando a pessoa quer ser ouvida. Precisa ser ouvida. Eu fico triste com casos que a gente conta aqui da Corporação Mormon, como dessa senhora, né? Foi pedir uma cesta básica, meia, saiu sem ajuda. E eu sei que é só uma entre milhares de histórias assim, e ainda dentro da Igreja Mormon. Pessoas que foram contar, fazer esse papel, utilizando o bispo ou o líder como um terapeuta qualificado, que na verdade não é, aí a pessoa vai lá e se abre. Bispo, eu preciso falar, porque a pessoa às vezes precisa falar. Só que às vezes ela não tem a instrução que ela tem que procurar um profissional. E ela pensa que o bispo, por exemplo, é a melhor pessoa. Aí ela vai, fala a vida dela. Sabe o que acontece? A pior das hipóteses que pode acontecer, e a gente já viu muito isso. O bispo fala, tá bom, tá guardado comigo, já desabafou, que bom. Aí ele conta para a esposa conta para a amiga, né? Em 1 ou 2 semanas os assuntos estão falados pelos corredores, né? Que a pessoa confiou. Tá vendo? A gente precisa falar dessas coisas. São coisas importantes. Tá vendo? Agradeço demais todo mundo que tá ouvindo. Olha, você tá ouvindo aqui quase 17 minutos. Obrigado demais. Tá? A gente vai falar mais a respeito do ser humano durante os nossos podcasts, porque tem muita história dentro da Igreja Mormon que machucou muita gente. E quando machuca muita gente, quer dizer que está machucando um ser humano, pessoa que tem uma história, igual a gente está falando aqui. Então a gente precisa mesclar um pouquinho mais a empatia pelas pessoas nas coisas que a gente fala aqui. Tá? Então tá certo. Não sei, na verdade, explicar para vocês por qual motivo específico eu quis falar a respeito disso, mas eu estava sentindo isso o dia inteiro. Eu preciso falar, porque vem muito também do que a gente falou no episódio anterior, como está a sua vida após o mormonismo. Mas cada um tem muitas particularidades na própria vida, né? Às vezes um tá de uma pessoa, né? Pode estar de uma maneira, outro pode estar de outra após o mormonismo, porque também tem a particularidade da vida toda que ela viveu. Uma cultura de vida que às vezes fez ela sair do mormonismo e estar na situação que ela está no momento, né? Então é interessante a gente pensar por esse ângulo também. Empatia, acho que é a palavra certa. Eu não me canso e nem vou me cansar de falar sobre empatia, porque uma coisa que a gente sofre dentro da Corporação Mormon se chama isso aí, né? A falta de empatia. A gente sofre isso lá dentro. Mas tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.